conjunto de problemas que hoje colocam uma situação de crise na educação. E aí se dá a partir da falta de perspectiva de carreira dos professores, colocado pelos salários extremamente precarizados. O próprio governo reconhece que há uma perda de mais de 40% dos salários dos professores. Se hoje o professor ganhasse o mesmo salário que ganhava em 79, estaria ganhando em torno de R$ 4.500 por uma jornada mensal de 30 horas. No entanto, hoje a média salarial dos professores é abaixo de R$ 1.500. Então o salário é um dos principais problemas que faz com que o professor tenha que pegar 2 a 3 redes e com isso provoque, né, uma queda da qualidade do ensino à medida que ele não tem tempo e condições de preparar essas aulas. Os outros pontos são o número de alunos em sala de aula, porque quando se fala em qualidade, as boas escolas trabalham aí com números abaixo de 25 alunos por sala de aula, enquanto que no estado nós tratamos em torno de 35 a 45 alunos por sala de aula. O outro elemento é a falta de um plano de carreira que permita à categoria uma continuidade, né? Uma perspectiva de continuidade no estado. Então, a rotatividade nos últimos anos tem aumentado de forma substancial. Quarto elemento seria a existência de uma divisão dentro da categoria numa série de subcategorias, né? Classificadas aí por várias letras, e que na prática significa regimes diferenciados de contratação e de direitos trabalhistas, né? Que também traz uma rotatividade imensa na categoria. Além disso, temos aí também as dificuldades de aprendizagem dos alunos, devido a uma situação também de falta de perspectivas da juventude, à medida que os empregos hoje pagam salários extremamente rebaixados e que vão minando no jovem a disposição de avançar nos estudos. Então esse é um problema também que nós temos, além da desestruturação da vida nas comunidades, dos aumentos dos casos de violência. Então esses elementos hoje são os elementos centrais que, vamos dizer, estão aí na raiz da crise da educação. Na verdade, se trata de uma forma do governo de desviar o foco das verdadeiras causas desta crise na educação que eu apontei anteriormente. A política de meritocracia, ela visa direcionar para o professor a responsabilidade de todo o processo, né? Porém, sem alterar essas condições que eu citei antes, que são condições estruturais. Além disso, a meritocracia, ela busca provocar na categoria de professores uma divisão entre os professores, à medida que apenas alguns terão reajuste salarial. E também ela serve como uma forma do Estado não ter que investir na educação, porque ele, ao invés dele conceder um reajuste igualitário para todos os professores, ele vai conceder um reajuste apenas para uma parcela extremamente minoritária da categoria. Então nosso posicionamento é contrário. Nós achamos que a meritocracia, ao induzir uma competitividade no interior das escolas, ela provoca também a dificuldade de que as equipes escolares possam se consolidar. E como você vai fazer um trabalho junto aos alunos, junto a uma comunidade, se você tem no interior da escola uma situação tão diferenciada entre os professores e uma competitividade também instalada. Então, nosso posicionamento é contra a meritocracia e de que haja condições dignas salariais para todos os professores e um plano de carreira que permita a evolução de todos os professores. Não, os professores nunca aceitaram, né, de forma pacífica, a imposição de um processo maior de exploração e de precarização das condições de ensino. Há diversas formas de resistência que se dão desde o interior das escolas, né, à medida que o Estado busca impor no interior das escolas uma situação de sobrecarga de trabalho do professor por um lado e ao mesmo tempo de perda do poder desse professor, da autonomia do professor no processo de ensino, juntamente ali com os seus alunos, juntamente com a sua comunidade. Então o Estado vem no decorrer dos anos minando a autonomia do processo de ensino. Então os professores vêm resistindo, desde o interior das escolas, passando pelas diretorias de ensino e inclusive em grandes manifestações e greves. Foi o caso, por exemplo, da nossa greve de 2010, que enfrentou um governo extremamente duro e que enfrentou uma política educacional que está em consonância com
uma política também federal. Então a nossa batalha é uma batalha extremamente árdua e difícil, porque nós enfrentamos não apenas uma política e um governo estadual, nós enfrentamos uma ligação que existe entre a política desempenhada aqui no estado de São Paulo pelo PSDB com a política em nível nacional aplicada pelo PT, e que essa política como um todo está em consonância com os interesses do capitalismo no momento atual do Brasil. No entendimento, né, do nosso coletivo, nós entendemos que o principal desafio para os professores é conseguir colocar a luta por uma educação pública de qualidade como uma luta de todos os trabalhadores. É necessário que a luta por uma educação pública ela abranja as diversas categorias, que vá além das fronteiras da categoria dos professores. Nós entendemos que esse trabalho deve começar a partir da discussão e do envolvimento dos alunos e dos pais, que são os setores da população trabalhadora que nós temos contato direto, deve avançar para as comunidades onde as escolas estão inseridas e deve buscar estabelecer uma relação também com as demais categorias de trabalhadores, metalúrgicos, bancários, químicos, no sentido de discutir com o conjunto da classe trabalhadora e desenvolver uma luta que, a partir do movimento de professores, consiga envolver todos os trabalhadores nessa batalha e que consiga colocar essas bandeiras, que são as bandeiras já históricas do movimento, em pauta dentro da sociedade, e que também enfrente essa política, sendo que é aplicada hoje no país e no mundo inteiro, de cortes de gasto na área pública, para que sobre dinheiro para obras e para empréstimos aos empresários. Ao nosso ver, com a crise que se instalou a partir de 2008, houve uma política geral do capitalismo de salvar a sua lucratividade a partir do corte das verbas e dos investimentos na área pública. E essa política, ao ser aplicada no Estado, produz os efeitos que nós estamos vivendo hoje. Então, ao nosso entender, é necessário que esse movimento vá para além, inclusive, dos aspectos imediatos, e questione todo o processo de dominação que existe no país, que a educação é parte dele. A nossa categoria é representada pelo seu sindicato, que se chama APOESP, Associação dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, e que tem no seu interior algumas correntes, e que a principal, ou a majoritária, é a articulação sindical, é a corrente que representa o PT dentro do movimento, que pelo passado que essa corrente teve no movimento, ela tem hoje um maior peso. No entanto, a partir dos anos 90, a articulação sindical foi cada vez mais perdendo o caráter de luta e passando a defender as políticas que na verdade beneficiam o capitalismo. Com a entrada do governo Lula, esse nível de adaptação aos interesses do capital no Brasil e no mundo aumentou da parte desses setores, e que fez com que a articulação passasse a defender dentro da categoria políticas governistas, políticas que vão de interesse, no caso, aos organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, etc. Daí existem as outras correntes dos setores de oposição. Nós, particularmente, fazemos parte da corrente oposição alternativa, que é a maior corrente de oposição dentro da POF. A oposição alternativa, ela se constitui como uma corrente que pretende oferecer e desenvolver junto com os professores um processo alternativo, um processo de luta e resistência que seja alternativa à política governista que a articulação implementa no sindicato e na categoria. No entanto, no interior da oposição alternativa também há correntes diferenciadas, à medida que há diferentes concepções de como que esse processo deve ser desenvolvido. Ao nosso ver, a alternativa, embora tenha um aspecto extremamente progressivo, ela ainda padece de alguns limites, né, que boa parte dos setores da esquerda possuem. Ao nosso entender, ainda há desafios a serem superados na atuação da própria oposição alternativa. Entre eles, os principais seriam a necessidade de ir para além das fronteiras da categoria, como nós já colocamos anteriormente. O segundo desafio seria a necessidade de desenvolver e fortalecer um trabalho estrutural no interior das escolas.
é necessário que cada escola tenha grupos de professores organizados que possam fazer frente desde os aspectos internos das escolas e que possam se ligar dentro das subsedes a um movimento muito maior. Há um terceiro elemento que seria importante colocar, que é a necessidade de renovar no interior da própria alternativa as práticas e também o processo de renovação das lideranças, das lideranças que se estabelecem no interior da alternativa, como a questão do rodízio, né, das tarefas, do rodízio das lideranças. Um quarto elemento aí, que é a transparência, o desenvolvimento de todas as atividades, da prestação de contas de todas as atividades sendo desenvolvidas no interior da própria oposição alternativa e com a categoria. Então há um conjunto aí de elementos que, ao nosso ver, justifica a existência do Renovar pela Luta. E um último elemento, que seria a necessidade de ligar esse processo de lutas imediatas dos professores com a necessidade de enfrentar as causas do problema, que é a própria dominação capitalista no país e no mundo. Sim, nós temos, a partir dessa nossa curta existência, já temos nos caracterizado e conseguido da parte de vários professores da nossa cidade, inclusive de outras cidades, que vêm nos felicitar, vêm nos parabenizar. Nós temos conseguido iniciar esse processo, né? Aqui em Santo André, a subsede, graças à intervenção desse coletivo, tem tido uma prática que tem sido referência na região, particularmente a partir da última greve, onde nós conseguimos iniciar um trabalho, uma relação com as comunidades, né, com vamos dizer, a combinação das atividades dos professores com as atividades das comunidades que participavam das passeatas, que participavam dos protestos que foram realizados, com reuniões nas escolas. Então nós temos iniciado esse processo no que toca à gestão e à transparência, né, de todas as prestações de contas e das atividades realizadas. A subsede de Santo André, através e a partir dessa intervenção, também tem sido uma referência. No que toca também ao aspecto de buscar impulsionar uma discussão para além dos limites da luta imediatista, né, dos professores, mas que vá no cerne da questão, que ataque, no caso aí, a política maior que é desenvolvida no país. Nós temos também buscado essa coerência e essa ligação junto aos professores. E também, por último, na construção de um trabalho forte no interior das escolas. Então hoje o coletivo Renovar pela Luta é sim uma referência, é uma novidade no interior da oposição, e nós esperamos que cresça, que se desenvolva ainda mais.